Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal do Presbítero Adilson. Glória a Deus, estou aqui essa tarde para trazer um ensinamento, um pequeno ensinamento da Palavra de Deus. Se encontra em Ezequiel, capítulo de número 28, e versículo de número 12 em diante, que nos diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o cabúnculo, a esmeralda, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Irmãos, essa palavra que está em Ezequiel, capítulo de número 28, Ezequiel inicialmente começa a falar sobre o rei de Tiro, mas no decorrer do desenrolar dessa história, você começa a observar que tem certas coisas que não se aplica a um rei humano, mas se aplica a um ser que foi criado por Deus, por nome de Lúcifer. Lúcifer era um querubim criado por Deus. Ele não foi o único querubim criado por Deus. É bem claro isso quando a gente começa a observar a história de Adão e Eva. Que quando Eva e Adão dão ouvido à serpente, Deus expulsa ele para fora do jardim. E coloca querubins para poder guardar o caminho da árvore da vida. Por aí a gente já começa a perceber que não existia só Lúcifer como um querubim. Mas esse querubim, Lúcifer, era um querubim diferenciado. A Bíblia nos fala que ele era um querubim ungido, ou seja, já é uma patente maior. Ele era belo, ele era perfeito em formosura. A Bíblia fala que Deus criou ele perfeito, grande, esplêndido. Deus deu grandeza. A Bíblia fala que Deus estabeleceu ele para guardar o Monte Santo, ou seja, ele guardava o lugar ali, onde Deus estava ali perto. Ele era responsável para guardar o Monte Santo de Deus. Ele tinha acesso direto a Deus. É bem claro que quando ele vai se rebelar, ele fala: eu subirei. Quando ele fala eu subirei, isso já começa a nos mostrar que ele tinha um acesso direto a Deus. Então Lúcifer era muito belo, era muito grande diante de Deus, né, em poder, porque Deus criou ele dessa maneira. Mas a Bíblia vai nos falar que o coração de Lúcifer um dia entrou um sentimento bastante perigoso, que é o sentimento do orgulho. Ele começou a olhar para si mesmo e ver o quanto ele era belo, o quanto ele era grande, o quanto ele era formoso, o quanto ele era admirado e respeitado. E de repente ele não queria mais ficar na posição que Deus chamou ele para ficar. Deus chamou Lúcifer para ser belo. Deus chamou Lúcifer para ser grande. E Deus colocou ele em uma posição. Mas ele não queria estar na posição a qual Deus colocou ele e estabeleceu ele, que era cuidar ali do Monte Santo de Deus. Agora ele não quer mais ser aquele querubim lindo, desempenhando aquela função importante. Ele quer uma função maior. Ele agora quer se assentar à direita de Deus, próximo ao trono de Deus. A Bíblia fala que ele intentou no seu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono ao lado de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sabia que acima de Deus não existia ninguém. Deus era supremo, Deus era grande, Deus era perfeito. Então ele não se contenta da posição elevada que Deus colocou ele, e agora ele quer uma posição ainda mais elevada. A Bíblia fala que ele intenta isso no seu coração. E quando ele coloca isso no seu coração, ele vai trabalhar. Ele vai começar a planejar uma forma de como chegar à altura de Deus,
a ser semelhante a Deus. O orgulho foi tão grande no coração dele que ele intentou aquilo e ele começa a planejar. Tomou conta do coração dele. A pessoa que é orgulhosa, ela acha que só ela canta bem. A pessoa que é orgulhosa, ela acha ou ele acha que só ele prega bem, só ele faz o melhor, só ele é o maior. Não dá glória para Deus, porque se Deus usa, é ele que deve receber a glória. Se Deus fala, é ele que tem que receber a glória. O Senhor, ele se agrada de humildade. Nós temos que ser humilde. Quem fala é Deus, quem trabalha é Deus, quem opera é Deus. Mas muitas das vezes nós deixamos nosso coração se encher de orgulho. As pessoas começam a ver a gente louvando de uma maneira bonita, ver a gente pregando, as pessoas começam a nos elogiar. E aquilo ali muitas das vezes mexe muito com o nosso entendimento. E se a gente não tomar cuidado, vai entrar esse sentimento, o mesmo sentimento que entrou no coração de Lúcifer. Ele deixou seu coração se contaminar. E quando ele deixa seu coração se contaminar, ele agora vai tentar planejar um jeito de chegar aonde o coração dele planejou. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Nós não podemos dar ouvido ao nosso coração. Nós temos que tomar bastante cuidado no nosso coração. A Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar, a gente temos que guardar primeiramente o nosso coração. Nós temos que vigiar. Lúcifer deixou essa soberba entrar no coração dele. E a Bíblia fala que agora ele vai convencer outros anjos a se rebelar contra Deus. Qual promessa que ele faz aos anjos, eu não sei. A Bíblia não fala, mas ele prometeu alguma coisa. Porque ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos que existiam no céu. Deus, ele é onisciente. Deus conhece todas as coisas, ele vê tudo antes de acontecer. Deus sabia o que estava no coração de Lúcifer, mas Deus foi dando corda para ele. O Senhor, muitas das vezes, ele sabe o que passa no nosso coração, ele vai nos dando corda para ver aonde a gente vai chegar. E ele foi dando corda a Lúcifer, a tanto que Lúcifer, ele multiplicou seu comércio. Ele conseguiu muitas pessoas, muitos seguidores, para se rebelar contra Deus. E quando ele se rebela, quando ele intenta se rebelar contra Deus, antes dele executar totalmente o seu plano, o Senhor Deus derruba ele da posição que ele estava e lança ele por terra. Ele e todo 1/3 que foi corrompido por ele. Deus nem precisou colocar a mão. Apenas levantou um arcanjo e todo o exército do céu para batalhar a respeito, para defender a santidade, a grandeza de Deus. Deus nem precisou colocar a mão. Não adianta, irmãos. Não adianta deixar esse sentimento entrar. Nós temos que ser humilde. Lúcifer não foi humilde. Ele caiu. Hoje está destinado ao lago de fogo e enxofre, porque deixou esse sentimento entrar no seu coração. Deixou esse sentimento enraizar no seu coração. Ele ficou cego, porque a soberba e o orgulho nos deixa cego. Nos deixa cego. Ele foi enganado. Então, irmãos, ele caiu. E ele tem feito a mesma coisa com a humanidade. Corá, Abirão e Datã foram homens no Velho Testamento e caiu, porque não estava satisfeito com a posição que Deus colocou eles. Eles eram levitas, mas queriam o sacerdócio. E o sacerdócio só podia vir pela linhagem de Arão. Mas mesmo assim eles queriam ser sacerdotes. E ele se rebela contra Deus. Ele se rebela contra Arão e contra Moisés. E Moisés ainda diverte eles. Por acaso é pouco a posição que o Senhor colocou vocês? Está lá em Números, capítulo 18, se eu não me engano. Moisés adverte eles. Mas eles não dão ouvido a Moisés. E o Senhor lhe abre a terra. E todos eles, tanto Corá, Abirão e Datã e todos os seus seguidores, caíram. Foram afundados para dentro da terra. Desceu vivo ao abismo. Porque se levantou contra a unção que Deus tinha estabelecido. Fique na posição que Deus te chamou, meu irmão. Se o Senhor te chamou para ser pastor, continua nessa posição. Porque Deus, ele se honra. Ele vai te honrar. O Senhor Jesus Cristo, ele vai te abençoar. Seja humilde. Se Deus te chamou para ser um cooperador da obra, faça o seu melhor.
Fique na posição. Não queira cobiçar um lugar que não te pertence. Não queira cobiçar a liderança da igreja. Não queira cobiçar um lugar onde Deus ainda não te colocou. Seja fiel no pouco, e no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Nós temos que aprender a ser humilde. Nós temos que aprender a ser servos. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, enquanto Lúcifer queria subir, se assentar ao lado de Deus, ser semelhante a Deus, Jesus Cristo, ele se humilhou. A Bíblia fala que ele se despiu de toda a sua glória. Ele se humilhou entre os homens, cresceu, passou dificuldade como nós passamos, trabalhou bastante. Isaías nos fala que ele era o mais indigno entre os homens, ninguém fazia caso dele algum. Jesus era um símbolo de humildade. Ele foi humilde, ele cumpriu o propósito de Deus, que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que viesse morrer no nosso lugar. Jesus, ele cumpriu o seu chamado, ele foi humilde. Os discípulos o tempo todo ficavam brigando para saber quem ia se sentar à direita, quem ia se sentar à esquerda, quem era maior do reino. Já Jesus estava lá lavando os pés deles, com sinal de humildade. Nós temos que ser humilde. Nós temos que procurar a humildade. Seja humilde. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Independente dos levantes, independente das lutas, independente do que pensam de você, faça o melhor para Deus. A Bíblia fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está em Jeremias. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. O Senhor te chamou para essa grande obra. Faça o seu melhor para viver debaixo de bênção. Não deixe esse sentimento enraizar. O diabo, irmãos, ele tem derrubado muitos homens e mulheres. Do mesmo jeito que ele caiu, ele tem derrubado. Pessoas têm dado ouvido à voz dele. A Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ninguém é fortão, não. Nós somos servos de Deus. O diabo, ele é astuto. Ele conseguiu convencer anjos que não sabiam o que era pecado. Ele conseguiu convencer Eva e consequentemente também Adão logo após, através de Eva. E eles caíram sem nem saber o que é o pecado. Imagina nós que somos pecadores falhos. Nós temos que vigiar, nós temos que ser prudentes. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Porque se a gente dá lugar ao diabo, meus irmãos, ele vai entrar e ele vai trabalhar para destruir as nossas vidas. Jesus está voltando. E ele está voltando para buscar uma igreja lavada, remida no seu Santo Espírito. Jesus está voltando para buscar uma igreja comprometida com a verdade do reino. Seja obediente a Deus. Fique na posição que Deus te chamou. E não deixe essa síndrome de Lúcifer adentrar no seu coração. Que Deus venha te abençoar. Que você venha ficar firme. Que a sua casa venha ficar firme. E que Deus venha trabalhar no seu coração e te dar essa humildade. Que não é você e eu precisa para fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém?